Eu sou Roberto Catelli, um dos autores da coleção Campo Aberto, na área de Ciências Humanas, e venho aqui hoje para conversar um pouco com vocês sobre algumas das características da coleção na área de Ciências Humanas. Os conteúdos da coleção Campo Aberto foram construídos em uma perspectiva interdisciplinar. Esse também é o caso das Ciências Humanas, da História e da Geografia, que sempre estará integrada aos conteúdos de língua portuguesa nessa coleção. Não é difícil perceber que a língua portuguesa, História e Geografia podem facilmente trabalhar juntos, na medida em que muitos textos podem ser úteis para o trabalho com a História e com a Geografia, mas também com a língua portuguesa. Tem tudo que ver com a perspectiva de leitura e também de produção de textos. Mais especificamente, na área de Ciências Humanas, escolhemos trabalhar com conceitos essenciais para a área, entre eles os conceitos de tempo, o conceito de cultura e o conceito de espaço. Acredito que esses sejam três conceitos fundamentais que o professor deva estar atento ao trabalhar com esta coleção. Os temas escolhidos pelos autores para serem desenvolvidos na coleção, no que se refere à História e Geografia, eles têm sempre relação direta com os interesses, com o contexto vivido pela criança do campo, mas também com seus interesses enquanto criança, enquanto motivações que lhe despertam curiosidade, que lhe despertam interesse e que possam ser um ponto de partida para trabalhar com diferentes conhecimentos. Um exemplo disso são os brinquedos. Os brinquedos, evidentemente, são de grande interesse das crianças em diferentes tempos e culturas. Portanto, aproveitamos aqui o tema dos brinquedos para desenvolver o conceito de tempo. Não só neste capítulo que fala dos brinquedos, mas em outros momentos também, vamos fazer referência, por exemplo, aos brinquedos como um grande tema relacionado ao universo da criança. A partir dele, podemos, por exemplo, pensar como as crianças brincavam no passado e como elas brincam no presente, por que os brinquedos mudam. Evidentemente, existem diferenças tecnológicas, existem diferenças culturais, que a partir do brinquedo podemos pensar em conceitos e também numa ideia fundamental ligada ao conceito de tempo, que é a ideia de mudança, né? E de permanência também. O que mudou de um tempo para o outro? O que permaneceu igual? E essa ideia de que vivemos sempre rupturas durante o processo histórico. Rupturas que podem ser percebidas no tempo e no espaço. Em diferentes regiões do Brasil temos diferentes brinquedos, diferentes modos de brincar, diferentes situações de vida, e tudo isso pelo brinquedo, pela ideia de pensar dos modos de brincar, podemos avançar muito em pensar o próprio conhecimento histórico e as diferenças entre um tempo e outro. Não só os brinquedos, é claro. Vamos também fazer referência ao trabalho, uma categoria fundamental da área de Ciências Humanas, aos direitos, ao próprio modo de vida da criança em diferentes tempos. E também temas, evidentemente, clássicos, né, da historiografia, como, por exemplo, a chegada dos portugueses na América e, especificamente, a conquista do Brasil pelos portugueses. São temas que também estão presentes na obra. O que é fundamental, entretanto, é pensar que o ponto de partida é sempre o sujeito, criança, no lugar em que ele vive. Tanto a geografia quanto a história vão orientar o seu trabalho, a sua produção, tendo como ponto de partida o lugar e o tempo em que a criança vive. A partir daí, vai se fomentar um conjunto de conteúdos que a língua portuguesa vai também abraçar para se desenvolver conceitos e conhecimentos específicos para essa área. É muito importante pensar que uma criança em formação precisa saber, antes de mais nada, né, ter domínio sobre esses conceitos, saber operar conceitos como tempo e espaço, para que ela possa desenvolver ainda muito mais conhecimentos em séries como na sequência dos seus estudos, no ensino fundamental 2, no ensino médio e até mesmo enquanto adulto. Né? Saber trabalhar algumas categorias do pensamento que o ajudem depois a ter um melhor conhecimento histórico, ou mais do que isso, saber fazer com que o conhecimento histórico e a geografia possam, de fato, ser um instrumento do seu pensar na sua vida adulta enquanto cidadão do mundo. Afinal de contas, podemos voltar a uma velha pergunta, que é: para que serve estudar História e Geografia? E temos que pensar,
serve, antes de mais nada, para que as pessoas possam entrar em contato com temas e reflexões que possam ter utilidade, que possam ter serventia na sua própria vida adulta. Não são só os temas que movem o trabalho pedagógico. Temos que pensar também nas estratégias, né? E por isso pensamos em um conjunto bastante variado de leituras, de atividades que possam tanto ser adequadas a uma certa faixa etária, como podem contribuir para o desenvolvimento de habilidades dos alunos. Trabalhamos sempre com linhas do tempo, que possam também nos ajudar a pensar o processo histórico. Usamos mapas, fazemos referência à cartografia, buscamos fazer com que esse sujeito desenvolva habilidades necessárias para trabalhar com conceitos históricos e também com a geografia. As atividades, elas buscam fazer com que estes alunos se coloquem também como pesquisadores, como pessoas que estão fazendo descobertas, produzindo um conhecimento no nível escolar, realizando leitura de imagens, trabalhando com textos de diferentes linguagens, e sempre, como já dissemos, em interação com a língua portuguesa. Um poema pode ser um objeto de conhecimento para nós, assim como uma quadrinha, uma foto, uma sugestão de vídeo, a leitura de um mapa, tudo pode ser transformado em objeto de conhecimento. Estimulamos também bastante os alunos a fazerem pesquisas, a trazerem elementos da sua realidade para o trabalho escolar, pois sabemos que o seu lugar de vida é um rico repositório de experiências, de conhecimentos, de histórias, que devem ser trazidas para a sala de aula para que os conhecimentos presentes na obra possam de fato ganhar mais sentido. Por isso, não deixe de permitir que o seu aluno traga contribuições, peça a ele essas contribuições, a sua experiência de vida, que pode ser muito rico a partir do contexto em que vive. Um dos tópicos que vale a pena ser destacado é a valorização que fazemos na obra, a ideia de direitos. Direitos da criança, direitos do trabalho, direitos do cidadão, direitos de qualquer sujeito no contexto em que vive. Trata-se de pensar as crianças também como pequenos cidadãos, como pessoas em processo de formação que precisam, cada vez mais, ganhar consciência dos direitos que têm no mundo em que vivem. Por isso, buscando ser adequado à linguagem do mundo infantil e dos jovens, vamos inserir na coleção um conjunto de atividades, de capítulos e temas que sempre estão fazendo referência aos direitos dessas crianças e colocando isso em debate no contexto em que vivem. Essa é uma importante valorização a fazer com as crianças do campo também.